Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui nos nossos itens da metodologia, né? A gente já falou aí do tipo de estudo, do local de estudo, população e amostra, materiais e procedimentos de coleta, ok? Agora eu vou falar sobre análise dos dados. Então, lá no procedimento de coleta, vou exemplificar aqui. Você falou que você ia fazer uma análise de marcha, por exemplo, com vídeo, né? E analisar, por exemplo, o tempo, né? A velocidade da marcha, digamos assim, através do tempo e da distância, tá? Beleza. Esse dado é um dado que vai ser analisado individualmente, né? Então vamos supor que você tenha lá uma população de 20 pessoas que você vai analisar a marcha, tá? A velocidade da marcha. Esse item, análise de dados, ele se refere ao tratamento dos dados que você vai ter. Não essa parte de quantificar cada um individualmente, tá? Essa parte de avaliar a marcha, né, a velocidade da marcha, ela ainda faz parte dos procedimentos de coleta, ok? Você vai fazer isso com cada paciente. Então, você tem 20 pacientes para analisar a velocidade da marcha, antes e depois do seu protocolo, por exemplo, tá? Aqui na análise de dados, normalmente a gente trabalha com frequências, né, absolutas e relativas, ou seja, o que é frequência absoluta? É o número. Então eu vou dizer que eu tive 20, dos 20 lá, né? 20, por exemplo, é 100% da minha amostra, tá? Então eu tenho a frequência absoluta e a frequência relativa. Quando eu falo em frequência absoluta, é o número que define uma variável, né? E a frequência relativa é a porcentagem referente a esse número, né? Essa frequência é absoluta, tá? Então eu posso trabalhar com frequências, tá? E eu posso trabalhar com cálculos estatísticos, né? Então eu posso trabalhar com dados paramétricos, dados não paramétricos, e isso também é assunto para uma outra aula, né? Na verdade, isso é um assunto para um curso, um mês, né? Um final de semana, vários finais de semana, porque quando a gente fala em estatística tem muita coisa para ser falada, né? Mas o que a gente usa mais? Né? A gente usa, a gente calcula, por exemplo, se essa amostra é homogênea ou não, né? E aí a gente calcula, por exemplo, médias, tá? A gente pode trabalhar com médias, com medianas, né? Média de desvio padrão, tá? Mediana e quartis. Então, nesse caso, por exemplo, de analisar a marcha, né? Eu vou fazer a avaliação individual de cada paciente. Então eu vou avaliar o vídeo do antes desse paciente e ver qual foi a velocidade da marcha dele. Aí eu faço a intervenção. No final eu vejo quanto foi a velocidade da marcha numa nova avaliação que eu fiz, idêntica à do começo, né? O que eu espero? Que aqui a velocidade tenha aumentado, né? No final a velocidade tenha aumentado e no começo seja menor do que no final, seja uma marcha mais lenta e que com a minha intervenção essa velocidade tenha aumentado, ou seja, eu tenha melhorado a capacidade de marcha desse paciente, tá? Ok, isso é o resultado de um paciente, né? O que eu vou fazer? Eu vou analisar os 20 do mesmo jeito, individualmente. E aí eu vou pegar as 20 velocidades que eu tenho do início, vou somar e vou fazer uma média, né? Vou dividir por 20, lá somo a velocidade, divido por 20, faço uma média, tá? E eu vou
fazer a mesma coisa com a média final, com a velocidade final. Ter uma média, uma média de velocidade final. E eu vou comparar esses dados antes e depois. Tá? Isso é a análise dos dados. Então eu faço as avaliações que eu tenho que fazer, eu chego nos resultados que são os meus objetivos. Só que aí lá na análise de dados eu vou utilizar métodos estatísticos para conseguir quantificar isso e mostrar a relevância desses meus dados, se é um dado significativo ou não, né? E aí quando eu trabalho com média, eu vou comparar a média de antes e a média de depois, né? E aí, só que aí eu tenho programas para isso, né? Eu tenho critérios para utilizar um tipo de cálculo ou outro tipo de cálculo, tá? Quando você está fazendo TCC na faculdade, provavelmente você nunca ouviu falar disso, né? Porque é cada vez mais raro ter a disciplina de estatística na faculdade. Eu já não tive na minha, né? Isso porque já faz 11 anos que eu me formei. Eu não tive estatística na minha, tá? Na faculdade que eu dou aula também não tem, né? E quando chega nessa parte de analisar estatisticamente, normalmente quem salva são os orientadores, porque o aluno ele não consegue nem pensar uma forma de analisar esses dados, tá? Mas assim, o que é mais comum, principalmente em se tratando de pesquisa para TCC, de graduação mesmo, né? É utilizar frequências absolutas e relativas e dados de tendência central, tá? Que é o que? Média, mediana, ok? E aí a gente trabalha com desvio padrão que vai também ser aí importante, ok? Então nessa parte de estatística, de análise dos dados, vocês precisam conversar com os orientadores para saber o que ele pretende, como ele pretende analisar isso estatisticamente, se vai existir mesmo, tá? Algum dado estatístico. Se não, só frequências absolutas e relativas. Então assim, ó, dados de caracterização da amostra, né? Quando você for caracterizar a sua amostra, então você vai dizer assim, ó, tantos por cento eram homens, tantos por cento eram mulheres, tantos por cento tinham de tanto a tantos anos, tantos por cento de tantos anos, ou no caso de ser um questionário, né? Tantos por cento responderam isso, né? Tantos por cento responderam o outro. E isso são dados de frequência, tá? E que caracterizam a sua amostra. Então, por exemplo, num trabalho que eu fiz do meu mestrado, minha dissertação, eu caracterizei a amostra dividindo grupos, por exemplo, de profissionais. Então, tantos por cento da minha amostra eram enfermeiros, tantos eram fisioterapeutas, tantos eram médicos, tá? Foi uma forma de caracterizar a minha amostra. A média de idade da minha amostra foi de tanto, com desvio padrão de tanto, né? E aí depois eu falei, ó, tantos por cento responderam isso, tantos por cento responderam aquilo, quando a pergunta foi essa, tantos por cento responderam isso e tal, e assim eu fui descrevendo os meus resultados, tá? Então, essa parte de análise de dados é quando a gente para e pensa, como que eu vou descrever os meus resultados, né? Não é como eu vou avaliar e chegar nos meus dados. Aqui, para analisar os dados, eu já tenho os dados, né? Então, é onde eu paro e penso, como que eu vou descrever os meus resultados lá no final, quando eu tiver todos os dados na mão, né? Quando eu já tiver feito a minha pesquisa, quando eu já tiver feito tudo que eu tiver para fazer, aí eu tô lá com todos aqueles dados, né? Como que eu vou tabular esses dados
O que é tabular os dados? É organizar esses dados. É você botar numa tabela, você criar um mecanismo que você consiga ver todos os seus dados e consiga saber como trabalhar com eles, né? Se você for fazer alguma comparação, né, alguma associação, você precisa saber, porque isso também vai influenciar na forma como você vai coletar esses dados, tá? Então isso é uma coisa que tem que conversar muito com o orientador. Desculpa. Tá? Então, só para fechar essa parte de análise de dados, tá? A análise dos dados tá? Quando você já fez a sua pesquisa, como que você vai apresentar esses dados? Tá? Outra coisa que tem que colocar nessa parte também é se você vai apresentar os dados em forma de tabela, em forma de gráfico, ou se você vai fazer os dados só descritivos, tá? Tudo você planeja aqui. Então, como que eu vou fazer a análise desses meus dados? Eu vou apresentar eles assim, eu vou descrevê-los dessa forma, eu vou usar tal teste estatístico e assim você vai organizando a parte da análise dos dados, ok? E aí eu peço que vocês sempre peçam ajuda para os orientadores de vocês que têm mais experiência para escrever essa parte da análise dos dados, ok? E aí a gente vai para a última parte da metodologia, que é a última, mas não menos importante, que é os aspectos éticos, tá? O que vem a ser os aspectos éticos da pesquisa? Bom, nós da área da saúde normalmente trabalhamos com pesquisa com seres humanos, né? Se não for uma revisão sistemática, por exemplo, a gente vai estar trabalhando com seres humanos, ok? E aí, para isso, existe uma resolução, tá, que regulamenta a pesquisa com seres humanos, que é a resolução número 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. E aí eu sugiro que todo mundo dê uma lida nessa resolução para saber, para se inteirar bem, né, do que ela traz, o que ela diz, porque é uma forma de você saber exatamente o que o Comitê de Ética vai avaliar no teu projeto de pesquisa, tá? E aí isso faz com que fique mais claro, tudo isso que eu já falei sobre escrever a metodologia, fique mais claro os porquês, tá? Basicamente essa resolução ela existe para resguardar todos os seres humanos envolvidos em pesquisa. No Brasil, a gente não pode pagar para um voluntário se inscrever numa pesquisa, por exemplo, né? Nos Estados Unidos tem gente que ganha vida fazendo isso, sendo cobaia de pesquisa. As pessoas ganham dinheiro até para doar sangue, né? Tem remuneração para isso, tá? Gratificação, né? Não remuneração. Então, aqui isso não é permitido. No Brasil nós temos essa resolução e todo mundo que for participar de uma pesquisa precisa entender essa pesquisa, precisa entender a que ele vai ser submetido, precisa ter liberdade para desistir da pesquisa em qualquer momento, mesmo que isso implique em alguma perda, alguma coisa que, né, influencia aí negativamente no andamento da pesquisa, mas as pessoas são livres, tá? Livres para aceitar participar da pesquisa e livres para deixar a pesquisa antes dela acabar, tá? Então as pessoas não têm obrigatoriedade de nada e elas não podem ser gratificadas por isso, tá? Então, quando eu falo gratificadas, ganha dinheiro mesmo. Você paga lá, fala, vou te dar 51 para você ir lá para eu fazer uma avaliação em você. Não pode, tá? Inclusive, tem coisas que
por exemplo, você buscar o voluntário da pesquisa na casa dele para ele ir. Isso já transforma, né? Já transforma a sua pesquisa numa... já diminui, ele já é um viés, porque já é uma conveniência, entendeu? Então você já tá tendo um vínculo com aquele seu voluntário, né? Tudo bem você ter uma amostra por conveniência, mas uma amostra aleatória, ela dá muito mais respaldo científico do que uma amostra por conveniência, tá? Então até isso, né, de você ir buscar as pessoas para levar, até isso pode influenciar, tá? O certo é que elas vão por livre vontade, livre, espontânea vontade, da forma como elas tiverem como ir, sem você interferir nessa questão, tá? Para isso, as pessoas precisam assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. O que é esse termo de consentimento livre e esclarecido? Bom, é um documento indispensável para qualquer pesquisa que envolva seres humanos, tá? Qualquer pesquisa que envolva seres humanos, o humano precisa aceitar e assinar esse termo, tá? Nesse documento, cada instituição tem um modelo desse documento, né? E instituição, quando eu falo assim, é o comitê de ética mesmo, tá? Então, a gente precisa colocar tudo nas normas do comitê de ética que a gente vai submeter. Cada instituição de ensino tem um vínculo com algum comitê de ética, tá? Quando ela não tem um comitê de ética próprio, ela é vinculada ao comitê de ética mais próximo, geograficamente falando mesmo, tá? E aí, então a gente já sabe, a gente já tem como saber para qual CEP vai. Por exemplo, na Uniron vai para o CEP da Uninorte, porque a Uniron é a Uninorte. Então, mesmo a Uniron sendo em Porto Velho e a Uninorte sendo em Rio Branco, no Acre, mesmo assim, os projetos da Uniron vão para o CEP da Uninorte, porque Uniron é a Uninorte, então não tem mais perto do que isso, mesmo que geograficamente seja distante, mas a instituição tem um CEP, então vai ser para esse CEP que vai ser enviado, tá? Na época que a Uniron não tinha CEP, ia para as outras instituições, e aí às vezes a gente não sabia para qual ia. Eu já tive projeto meu no CEP da São Lucas, da Finca e da Unir. Já tive em todos, né? E aí cada um tem as suas normas, tem o seu modelo, tem a sua, os seus documentos exigidos, tem o seu calendário de reuniões, e aí a gente precisa estar atento a isso, tá? Porque isso também são coisas que atrasam a análise do processo, do projeto, tá? Então, esse termo de consentimento, ele tem um modelo pré-estabelecido já pelo comitê de ética que vai avaliar o seu trabalho, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar esse modelo e vai completá-lo com as informações do seu projeto. Você vai colocar o título, vai colocar o nome dos pesquisadores, vai colocar o telefone, os contatos, vai explicar. E aqui você não vai usar linguagem técnica. No termo do consentimento, tem que ser uma linguagem compreensível por pessoas leigas. Então, até isso o comitê de ética avalia. Se um termo não é muito técnico, né, ou um termo estrangeiro, por exemplo, eles pedem para substituir, tá? Então, a gente sabendo disso, a gente já arruma, né, o mais próximo do ideal possível, para não correr o risco de você ter que esperar para o próximo mês, a próxima reunião, por conta de detalhes em documentos, né? E o termo de consentimento, por ser um documento já pré-estabelecido que você vai preencher com os dados da sua pesquisa, ele é um anexo, ele é mais um anexo do seu trabalho, tá? Então ele vai lá nos anexos
no anexo você vai incluir o modelo, né? Não vai ser o termo de consentimento assinado por ninguém, até porque você está montando um projeto e isso ainda vai ser avaliado, vai ser aprovado para daí você entregar para as pessoas assinarem esse termo de consentimento, tá? Mas esse termo ele já tem que estar exatamente da forma como as pessoas vão recebê-lo e vão assiná-lo, tá? Então, lá você vai basicamente fazer um resumo da sua metodologia, vai explicar as ferramentas que você vai usar, vai explicar o passo a passo da pesquisa e a pessoa vai decidir se ela quer ou não participar dessa pesquisa. Se ela se sentir invadida, se ela se sentir constrangida, se ela se sentir, sentir algum sentimento ruim e opte por não participar, ela não vai assinar o termo e ela não vai fazer parte da pesquisa, tá? O que não pode... Por que fala termo de consentimento livre e esclarecido? Porque além da pessoa ler, você precisa explicar tudo para a pessoa. E ela precisa tirar todas as suas dúvidas para depois não falar, não, mas eu não sabia que eu tinha que ficar de biquíni para fazer uma foto. Eu não sabia que você ia fazer um vídeo meu, né? E questionar a sua pesquisa, tá? No momento que ela começar a ser realizada, então começarem as coletas de dados, tá? Mesma coisa acontece com perguntas, né? A pessoa tem que estar ciente, ela tem que ser apresentada a ferramenta que vai ser utilizada para ela decidir se é constrangedor ou não, se é legal ou não, se é interessante para ela ou não, tá? E aí quando a gente fala em ser constrangedor, ser legal, ser interessante, a gente entra nos riscos e benefícios, que fazem parte também ainda dos aspectos éticos. Tem gente que coloca riscos e benefícios como um novo tópico dentro da metodologia, mas não é. É um subtópico dos aspectos éticos ainda, tá? E aí, como que eu determino um risco e um benefício da minha pesquisa? Bom, o risco, dentro da resolução 466, está definido como risco baixo, médio e alto, alguma coisa assim. E aí lá descreve, né, quais situações são consideradas um risco baixo, um risco moderado e um risco grave, tá? Alto. Algumas situações, né? Então você vai entrar lá na resolução, vai ver o que é um risco baixo, por exemplo, tá? O que não pode acontecer é dizer assim, não tem nenhum risco para os voluntários da pesquisa. Não existe nenhuma pesquisa com risco zero, tá? Toda pesquisa tem ao menos um risco baixo, ok? E aí, o que pode ser esse risco baixo? Pode ser o simples fato da pessoa achar um porre responder um questionário de 73 questões, que foi, por exemplo, o meu questionário da minha dissertação de mestrado. Tinha 73 questões. Então, eu corri um risco muito grande de não conseguir a amostra que eu precisava pelo simples fato das pessoas não irem até o final do questionário. As pessoas começarem a responder, cansarem e largarem o questionário no meio. E isso aconteceu com algumas pessoas. Eu tive algumas perdas da minha amostra por causa disso. E tem pessoas que se recusaram a responder o questionário, mesmo tendo aceitado participar da pesquisa, se recusaram a responder o questionário quando viram que era um questionário muito grande, né? Só que aí o que eu fiz? Eu fiz um questionário online, porque aí eu fiz um projeto piloto antes, determinei através desse projeto piloto os meus, onde estavam os pontos fracos, melhorei isso, e aí vi que pelo questionário online as pessoas conseguiam responder entre 3 e 5 minutos o questionário.
E aí eu falava assim, é rapidinho, 5 minutinhos. E quando você fala 5 minutinhos, as pessoas entendem como uma coisa rápida, né? E aí eu não tava mentindo pra pessoa, porque realmente demorava no máximo 5 minutos pra pessoa responder. Tinha pessoas que respondiam em 2 minutos, 3 minutos, né? E aí a pessoa ia na maior boa vontade e respondia. Mesmo assim, tinha gente que quando via que era infinito aquele questionário, parava no meio. Então isso é um risco, tá? E esse risco precisa ser previsto e precisa ser descrito aqui dentro dos aspectos éticos, tá? E os benefícios são os benefícios que essa pesquisa vai trazer para esse voluntário, tá? Inclusive a gente já coloca isso lá na justificativa, quando a gente justifica a importância do estudo, a relevância do estudo, a gente já entra um pouco nessa parte de benefícios, e aí aqui a gente tem que descrever também quais são os benefícios que essa pessoa vai ter, né? De que forma que ela vai estar se beneficiando, e deixar muito claro que a pessoa não vai ganhar nada por isso, financeiramente, né? Que essa pesquisa também não vai onerar essa pessoa, tá? Essa pesquisa não vai ter nenhum ônus e nenhum bônus financeiro, tá? E aí a gente coloca também, descreve aqui dentro dos aspectos éticos isso, tá bom? Dentro dos benefícios, então a gente vai usar o raciocínio da justificativa para dizer, né, que esse paciente vai ser avaliado, vai reconhecer algum déficit, vai ser encaminhado, no caso, se é só uma avaliação, vai ser encaminhado para o serviço de saúde para dar continuidade ao tratamento, ou se ele for receber, fizer parte do grupo experimental, digamos assim, vai receber uma intervenção. Qual é o benefício que ele vai ter com isso? Ele vai ter alívio de dor, se ele vai ter uma melhora funcional, se ele vai ser reinserido na sociedade, enfim, né? Aí vai depender dos objetivos do teu trabalho e do que você espera como resultado final do teu trabalho, tá? Então, era isso que eu precisava conversar com vocês sobre metodologia, tá? Eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês consigam aí desenvolver os projetos de vocês, escrever as metodologias, né? Com essas informações vocês conseguem ir já criando pelo menos um esqueleto da metodologia, tá? E juntando, né, com o que a gente já conversou aí, esse projeto já tá quase pronto, né? A gente ainda tem algumas partes do projeto para falar, mas eu espero que essas 2 aulas sobre metodologia tenham ajudado vocês e ajudem, né? E como vocês vão ter esse material aí gravado, vocês podem assistir quantas vezes vocês precisarem, e qualquer dúvida eu vou estar sempre à disposição de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.